Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais um culto na casa do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento, realizar uma oração. Agradecimento a Deus pelo culto que será realizado nesta manhã. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos que o Senhor possa abençoar, Pai, todo o transcorrer deste culto. Abençoa nossas vozes, assim também os louvores que serão entoados, que possa chegar com um aroma suave diante de tuas narinas. Abençoa aqueles irmãos que ainda virão, abraça o espaço daqueles que ainda não chegar, que assim juntos possamos render graças ao teu nome, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa o transcorrer da escola bíblica dominical, que tudo seja para edificação do teu povo, Pai. Abençoa também o mensageiro dessa manhã, que ele não venha falar de si mesmo, mas possa falar através da direção do teu Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o cântico 416, Filhos da Luz. Filhos da luz, que desfrutai perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, andai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugir de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, filhos da luz, quando a final chegar, o dia do Senhor, bendito servo que então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Convido os amados a colocarem-se de pé novamente, em reverência à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Atos 6 a 11. 6 a 11, capítulo 1, versículos 6 a 11. Todos acharam? Misericórdia. Amém? Vamos fazer a leitura. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Que a palavra do Senhor seja aplicada nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos pela leitura que foi realizada, te pedimos que assim possa aplicá-la nas nossas vidas, que a cada dia mais possamos estar esperando, Pai, a tua volta, atentos à tua palavra. Abençoa cada irmão que chegou e apressa os passos dos que ainda virão, Senhor. Abençoa todo o transcorrer deste culto, que seja como aroma suave, chegue como aroma suave diante de tuas narinas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o cântico Corpo e Família. Enquanto estivermos entoando este cântico, os irmãos podem se confraternizar, cumprimentar aquele irmão que você ainda não teve a oportunidade de falar. Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Que Deus abençoe. Vamos cantar o cântico Estrela da Manhã. E enquanto estivermos entoando este cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. manifesta o teu perdão e poder, E assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. manifesta o teu perdão E poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém? Que Deus abençoe. Nesse momento vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Irmãos, para hoje, nós gostaríamos de pensar em 4 coisas ou 4 ações que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Nós ouvimos ainda agora há pouco, o Espírito de Deus está aqui, operando nos nossos corações, transformando vidas. E nós queremos pensar nesta manhã 4 coisas, ações que o Espírito Santo faz na sua vida, faz em nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de João.
João Evangelho, o capítulo 16. João Evangelho, capítulo 16, versículo 7. Ficamos em pé em reverência à palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor registrada no livro de João Evangelho, capítulo 16, o versículo é o 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. Pai querido, Pai celestial, graças te damos pela oportunidade, Senhor, que tu nos dá de poder aprender de ti, de falar e ouvir da tua palavra, de estar aberto, Senhor, ao teu conhecimento. Fala aos nossos corações, ó Pai, de maneira tão grande que possamos sair daqui, Senhor, cheios do conhecimento da tua palavra e que possamos também, Senhor, transmitir tanto aos de nossos lares, a nossa família, quanto àqueles que nos rodeiam. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas, né? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, né? Já conhecemos Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Na Bíblia, nós descobrimos, né, conhecemos ali, que o Espírito Santo ele tem emoções. O Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo intercede, né? Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então aqui em Romanos, nós conseguimos ver, né, entender que o Espírito Santo tem emoções e vontades, intercede por nós. E o Espírito também, ele fica triste. O Espírito Santo também, ele fica triste, ele se entristece. Efésios, abrimos lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo é o 30. E diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, não entristeçais o Espírito, significa que o Espírito se entristece, né? Mas, também o Espírito atua, né, como o Consolador que Jesus havia dito que ele seria, né? Então, nós lemos agora há pouco que se ele não fosse, ele não viria. Então, ele ia para enviar o Consolador. João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, aqui nós conhecemos um pouco aqui
o Espírito, né? O Espírito tem emoções, o Espírito tem vontade, o Espírito intercede, o Espírito se entristece, né? Ele é o Consolador. A origem da palavra Espírito na Bíblia, ela traduz como algo do invisível, né? Invisível aos olhos humanos, mas produz algo visível, né? Apesar de ser invisível, mas ele produz ações visíveis, né? Em hebraico a palavra é ruá, e no grego é pneuma, e possui a mesma origem na raiz dela, que é soprar, né? Então, quando ouvimos assim, lembramos, né, lá no Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel, né, quando o profeta, Deus mandava o profeta Ezequiel profetiza, né, e ele profetizou, e aqueles ossos começavam a se bater, foram se juntando, e começou a crescer nervo, começou a crescer carne, e depois soprou o Espírito, né? E nós vemos também lá em João, Evangelho, capítulo 20, versículo 22, João 20, 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então aqui a ideia da sua palavra, né, do grego aqui do hebraico, né, tem um passo assim, tem a ideia de soprar. O Espírito Santo, ele é o que veio para ficar próximo a nós, para cuidar de nós, para orientar, para zelar por nós. E o nosso dever é não entristecer o Espírito Santo, como vemos agora há pouco lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. As nossas atitudes refletem diretamente nisso, no entristecimento do Espírito Santo, né? Portanto, devemos estar atentos no que estamos fazendo, né? No que estamos falando e no que estamos pensando, porque através das nossas ações, do nosso falar, do nosso proceder, do nosso pensar, é que nós entristecemos o Espírito Santo, e a palavra de Deus é clara: não entristeçais o Espírito. E como sabemos que o Espírito habita em nós? Como saber que o Espírito habita em nós? Pois o próprio Cristo o enviou para estar fazendo morada em nossos corações, né? Ele exerce funções sobre as nossas vidas, e é sobre isto que nós queremos pensar nesta manhã. 4 funções, ou 4 ações, ou 4 coisas, né, que o Espírito Santo faz em nossas vidas, né? Então você pode anotar aí a primeira ação, né, do Espírito Santo. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nossas vidas: o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito convence do pecado. João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículos 7 e 8 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá o Consolador para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem a função de convencer o homem do íntimo do pecado, né? Então, o próprio Senhor diz que do pecado, porque não crê em mim. Se a gente continuar lendo aqui o versículo 9, ele diz: do pecado, porque não creram em mim. Então, o Espírito Santo, ele convence do pecado. Você sabe assim, aquele incômodo, né? Já ouviram falar? O Espírito Santo tem me incomodado, né? Irmãos, o Espírito Santo não incomoda ninguém, não. O Espírito Santo não incomoda ninguém, não. O Espírito Santo, ele convence, ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos guia, tá? O Espírito Santo,
ele alerta e convence do pecado, nos abre o entendimento para saber o que é o pecado, e para que deixemos de viver pecando e ter uma vida crendo que o Senhor morreu pelos nossos pecados, para nos dar uma vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Então o Espírito Santo, ele tem essa função de abrir o nosso entendimento, de convencer o homem que o homem é pecador, de fazer com que o homem reconheça o que é o pecado, o que é o erro, que não é praticável a o homem de Deus. Quando cai assim aquela nossa ficha, né, e realmente descobrimos que nós não merecemos, né, tudo aquilo que às vezes Deus tem por nós, o tamanho amor de Deus, e que na verdade, quando nós descobrimos que o que merecíamos mesmo era ter o castigo, né, por nosso merecimento, pelos nossos méritos, e quando sentimos esse desejo de salvação, pois o sentimento de querer ser liberto é essa ação que o Espírito Santo faz sobre as nossas vidas. É aquele anseio ardente que convence do mal, que convence do pecado, do juízo e da justiça. E através do Espírito Santo, você toma consciência dos seus pecados, do castigo que nós deveríamos receber, né? Do castigo que você deveria receber e da necessidade de ser salvo. E ele convida ao arrependimento dos pecados e aponta diretamente para Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. Essa é a ação do Espírito Santo. Essa é a primeira ação do Espírito Santo. Ele convence do pecado. A segunda ação do Espírito é que ele nos garante a salvação. O Espírito Santo nos garante a salvação e nós podemos ver no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Que diz: mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então o Espírito Santo, ele garante a nossa salvação. O Espírito que faz a função de confirmar a nossa salvação, nos fazendo ter a certeza de decisão que nos dá segurança no Senhor Jesus. Sabe aquela segurança, aquela certeza que nós temos, que você ouve quando alguém lhe pergunta se você é salvo? Você diz, sou. E se você morresse hoje, você ia para onde? Eu ia para o céu. É o Espírito Santo que nos garante, né, através de Jesus Cristo morto na cruz, que nos selou ali com o penhor da salvação. Nesse momento aqui de conversão, tudo é novo, né? Então, nós trabalhamos muito, né? Queremos nos envolver na obra, mas não sabemos muito bem, né? Então, o Espírito Santo que nos dá essa garantia, através da fé em Jesus, que nos conforta e temos a consciência de que fomos salvos, né? Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
até o resgate de propriedade em louvor da sua glória. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, que nos garante essa salvação e que é o penhor, aquele que assume o lugar, né? Então, que fica ali como o penhor. Você tem aqui como exemplo, né? Nos bancos tem um penhor, você precisa de alguma quantidade, você deixa algo penhorado. Então o Espírito Santo é isso, é Ele que ficou ali, né? Como penhor da nossa salvação, que ficou no nosso lugar e que está conosco, e até hoje, né, tem por propriedade sua as nossas vidas, e o Espírito Santo nos confirma, até que o Senhor venha buscar a sua propriedade, que somos nós. Então nós conseguimos encontrar aqui o texto que acabamos de ler, né, no versículo 20, no versículo 14, né, que até o resgate da sua propriedade, que somos nós, irmãos. E glória a Deus por isso, que Ele estará conosco até que o Senhor venha nos buscar. E se você observar como Deus, Ele nos classifica, né, nós conseguimos enxergar que Deus não economizou nos títulos que Ele nos deu, né? Então, fomos escolhidos por Ele e nos tornamos seus filhos eleitos, sacerdotes, santo, né? Quando respondemos ali o seu chamado para completar, Ele ainda diz que somos sua propriedade, deixando registrado que temos cuidado garantido e pertencemos exclusivamente a Ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele nos diz, todas esses adjetivos aí, que acabamos de citar, né? Eis que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, separado, propriedade, para que vos anuncieis as obras para a sua maravilhosa luz. O Espírito Santo ele entra nos nossos corações e nos dá segurança de salvação através da fé. Ele nos traz a Jesus o conforto de saber que os nossos pecados foram perdoados, como vimos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 7. Então, o Espírito Santo, ele nos garante a salvação, né? O terceiro ponto que nós queremos pensar nesta manhã é que o Espírito Santo ele nos ensina, né? É o Espírito que ensina. João, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, e o versículo 13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é que nos ensina, é o mestre interior, faz o seu trabalho internamente, nos permite ver e ter tomadas de decisões direcionadas por Ele. Por isso devemos alimentar o Espírito, para que nós possamos ouvir de fato o que o Espírito Santo tem a nos falar. Alimentar o Espírito, para que nós possamos ouvi-lo, entender esses seus ensinamentos. Ele nos orienta através de situações de vida, indica-nos o caminho nos primórdios, né? A igreja ali era conhecida como, no cristianismo, conhecido como os do caminho, né? Então o Espírito ele nos orienta a este caminho.
lá em Atos capítulo 9, versículo 2, ali nós vemos ali quando se fala a respeito daqueles que eram do caminho, o próprio Jesus Cristo é o caminho. O Espírito Santo ensina-nos a segui-lo e a caminhar nas suas pegadas. É mais que um mestre de doutrina, é um mestre de vida. E sem dúvida, a vida lhe faz também saber, o conhecer, mas no contexto de um horizonte mais amplo e harmonioso, nós podemos entender que a existência cristã, através do ensino, mas para isso, nós precisamos estar alimentando o Espírito. O Espírito Santo recorda-nos de tudo aquilo que Jesus disse, né? É a memória viva da igreja. E enquanto nos faz recordar, leva-nos também a compreender as Escrituras. Nos faz entender a palavra do Senhor. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ensinar. Através do Espírito Santo que nós conseguimos entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em nossas vidas. É Ele que nos revela a verdade de Deus e nos traz o conhecimento, por isso Ele nos ensina. Então, como o terceiro ponto aqui, dessas 4 ações, o Espírito Santo, Ele nos ensina. O quarto e último ponto das ações aqui, nós queremos pensar nesta manhã do Espírito Santo, é que o Espírito ele produz frutos. O Espírito produz fruto, né? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo, né? Na vida daqueles que foram salvos, né? Que foram feitos novas criaturas. Resulta em uma conduta de uma vida íntegra de acordo com a vontade de Deus. Então, com a produção dos frutos, ele faz com que o homem tenha uma vida íntegra. Essa produção, o resultado natural é uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Então, a produção de frutos também é importante não confundir, irmãos. O fruto do Espírito com dons espirituais. São coisas diferentes. Algumas pessoas que têm algum serviço na igreja, que faz ali multimídia, toca, canta, né? Ali são os dons espirituais, né? Os dons que nós temos. O fruto do Espírito ele é gerado dentro de nós, é um conjunto de fatores, um conjunto de capacitações que os remidos, né, os salvos recebem. É através do fruto do Espírito que é produzido aqui, como acabamos de ler nos Gálatas, o amor, que é a emoção que nos leva a desejar o bem e a necessidade do outro. E o amor em diferentes formas de amor. O amor materno, o amor fraterno, o amor paterno, o amor físico, o amor pela natureza, o amor dos animais, o amor altruísta. Então, são várias manifestações, né, do amor. E ele produz também, né, a alegria, o gozo, né, um termo que faz referência ali a estar feliz, né, um sentimento de complacência e de prazer ao possuir ou recordar algo agradável, né, sensação de felicidade, de prazer, de estar bem. Então, esse é a alegria, né, o gozo
que é fruto do Espírito. É uma virtude que se trata do efeito da caridade, né? Que supõe uma profunda alegria do Espírito Santo, né? Que é depositada, que infunde aqueles que são usados por esses pequenos frutos, pequenos em palavras, grandes em ações, porque cada fruto deste, que acabamos de ler no livro dos Gálatas, produz outros frutos, né? Produz também a paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade. Benignidade e bondade, apesar de parecidos, mas não são iguais, né? A benignidade está relacionada no caráter do indivíduo, e a bondade consiste nas ações, né? Nas atitudes deste indivíduo. Então, a produção dos frutos também produz a felicidade, a mansidão e o domínio próprio. Ter domínio próprio é controlar a si mesmo. E às vezes é tão difícil, né, ter o domínio próprio, né? Às vezes a gente quer perder a paciência com alguma coisa, né? E de repente nós lembramos, opa, me segura, Senhor, né? Me dá paciência, né? Se me der força, eu bato. Então, às vezes, assim, é tão difícil, né, o domínio próprio. E na Bíblia, a ideia do domínio próprio é expressa pela palavra grega enkreteia. Ela é traduzida por temperança, tá? O que indica o poder de conter a si mesmo. Então, esse é o domínio próprio, né? E, na verdade, são diferentes, embora o domínio próprio e a mansidão, embora tenham ali, né, estejam relacionados, mas é algo diferente, né? O domínio comigo mesmo e a mansidão é com o outro, né? Tratar com mansidão. O Espírito Santo, ele produz vários efeitos em nossas vidas, né? Eles nos marcam como cristão. A nossa atitude muda, né? Nós deixamos de viver para o pecado, para que possamos viver para as coisas de Deus. Então, deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, atuar em nossas vidas, é fazer com que ele produza esses 4 pontos que ouvimos, né? Nos deixar mais íntimos com Deus, né? Que possamos ser cheios, né? Para que Ele possa nos guiar, para que nós possamos ter experiências com o próprio Deus. Às vezes, nos falta aquela experiência, né? De ter uma experiência íntima assim com Deus. Não sei se você já teve essa experiência com o Senhor. Mas alimentando o nosso espírito, nós conseguimos sentir, né, aquela experiência com Deus bem íntima, de um livramento, de uma bênção, daquilo que nós necessitamos, né? Portanto, irmãos, o Espírito Santo, ele nos faz enxergar esses 4 pontos que falamos agora, né? Ele convence do pecado, ele garante a salvação, ele ensina e ele produz frutos. Que nós possamos viver e experimentar, né? Alimentar o Espírito a cada dia, para nós estarmos cheios do Senhor, né? Para termos ali o preparo das nossas vidas, para termos essa experiência, que possamos estar mais prontos a alimentar o Espírito, porque é uma luta tão grande, né? Entre o Espírito e a carne.
Mas nós precisamos alimentar mais o Espírito, para que fique forte. Porque se alimentarmos mais a carne, estaremos nos distanciando cada vez mais. E se quisermos experimentar, quisermos ter essa experiência íntima com Deus, e viver essas ações que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, nós precisamos estar mais alimentados pelo Espírito. Se nós quisermos ouvir a voz do Senhor, abrir o nosso entendimento, para ser guiado, para ser ensinado, nós precisamos ali estar alimentando o Espírito, e que o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos fazer e ter essa experiência profunda de dependência com Ele. Amém? Então que Deus possa assim colocar os nossos corações a sua palavra, e que nós possamos estar andando em Espírito, alimentando o Espírito, para que nós possamos viver na dependência do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai celestial, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que foi falada. Senhor, coloca nos nossos corações, ó Deus, o conhecimento delas, o conhecimento das tuas escrituras. E que possamos, Senhor, estar alimentando cada vez mais o Espírito, ó Deus, que é o Consolador que veio estar conosco, aquele que nos ensina, aquele que nos garante a salvação, que nos convence do pecado e que produz frutos, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, estar, Senhor, prontos para experimentar as tuas ações em nossas vidas. Senhor, nos abençoa nesse final de dia. Nos leva para os nossos lares, nos dá uma boa tarde. Logo mais à noite, nos traz de volta para dar continuidade no teu dia, Senhor, dia de oração, no teu nome. Nós te pedimos tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém.